Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente esta oração, e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia! Sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Aqui, como você bem sabe, nós nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece, na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Estamos aqui para a nossa oração da manhã, em que somos convidados, a partir da reflexão da Palavra de Deus, de algum versículo que a liturgia nos propõe, a olhar para dentro de nós e a perceber o que ainda precisa ser mudado, o que ainda precisa ser entregue a nosso Senhor, oferecido a nosso Senhor em forma de consagração. E contamos, é claro, com a intercessão poderosa e com o modelo, com o ensinamento, com o exemplo da Santíssima Virgem Maria de Nossa Senhora, que está sempre disposta a nos atender e a nos ajudar, a ser a nossa advogada ante a nosso Senhor Jesus Cristo. E para a nossa reflexão de hoje, irmãos, eu convido a que façamos um exercício de imaginação, como já fizemos outras vezes aqui no canal. Pensemos num casal de namorados que decide então se noivar, um casal que decide dar um passo adiante na relação e oficializar um noivado. A partir daquele instante, as atenções dos dois, elas se voltam completamente para o casamento. E eles aí começam a se empenhar na preparação da nova vida que os espera. Na vida que, por sua própria vontade, pela vontade dos dois, eles irão experimentar a partir do momento do casamento, a partir da consumação do matrimônio. E então eles dão início à organização da cerimônia, eles começam a pensar na igreja, no horário, no dia, eles vão lá marcar a data, fazer a entrevista com o padre, começam a pensar em quem que vai cantar, quem que vai tocar, qual será o grupo de cantores, de músicos que irão ali tocar na cerimônia de casamento. Eles começam a pensar e a convidar os padrinhos, também se preocupam com a decoração, com a festa, com o terno, com o vestido, né, com a lua de mel, enfim, com todos os preparativos para a data que eles almejam alcançar, né, para aquele momento, o momento do matrimônio. Mas mais do que isso, além dos preparativos da cerimônia em si, da cerimônia do casamento, há também uma organização que é básica, a organização da própria vida. Aonde que eles irão morar?
quais serão as condições, né, ou quais são as condições que eles têm de se sustentar. Eles começam a se organizar financeiramente, começam a se organizar nos seus trabalhos, começam a pensar numa rotina que, a partir daquele momento, será uma rotina que não é individual, não é só pensando em si, mas depende do seu marido, depende da sua esposa. É uma rotina que eles irão construir a dois, é uma vida a dois. Então tudo isso começa a ser pensado e ponderado, né? Onde será necessário fazer um sacrifício, qual renúncia cada um dos dois terá que fazer para viver de fato com o outro, aonde eles precisarão de ajuda, no que os pais podem ajudar, no que os padrinhos, no que os amigos podem ajudar, enfim. Durante o noivado, o principal pensamento, o principal desejo ali dos amantes é a união matrimonial. E toda a atenção se volta para o casamento. Não só para a data do casamento, mas para o matrimônio em si, para o desposamento, para as núpcias, para aquele sacramento que eles irão contrair, que eles irão celebrar a partir do seu casamento, a partir da cerimônia do casamento. E não é novidade para nós aqui no canal, não é novidade para ninguém, que a união matrimonial é também pensada e vivida na relação da igreja com Jesus Cristo. Nós sabemos disso. São Paulo, escrevendo aos Efésios, que está na leitura da missa de hoje, na leitura que a liturgia nos oferece, ele diz o seguinte: maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Então São Paulo nos explica isso na Carta aos Efésios. Na Carta aos Efésios, capítulo 5, versículos de 21 a 33, é a leitura que a liturgia nos propõe para o dia de hoje. Com base no que nós sabemos e também naquilo que São Paulo nos explicou aqui pela Carta aos Efésios, fica fácil de nós entendermos. Jesus Cristo é o noivo, e como tal, ele prepara a sua noiva que é a igreja, para a união perfeita, para um matrimônio eterno, para um banquete nupcial do Cordeiro. Para o banquete nupcial do Cordeiro. Assim, amados, fica também mais fácil de entender que a nossa caminhada neste mundo, a nossa caminhada aqui na Terra não é uma caminhada vã e ela não se satisfaz por si mesma. A nossa vida aqui na Terra, ela não é satisfeita em si. Nós não vivemos para cá. Nós não vivemos simplesmente por existir aqui na Terra, não, de maneira alguma. Da mesma forma que ninguém inicia um noivado para permanecer noivo para a vida inteira, para permanecer noivo eternamente, nós, enquanto igreja, enquanto noivos de Jesus Cristo, também não permaneceremos noivos para sempre. Nós almejamos o casamento. Nós esperamos alcançar o matrimônio. Enquanto igreja, irmãos, enquanto corpo místico de Cristo, enquanto noiva do Senhor, nós aguardamos ansiosamente o nosso encontro nupcial, o nosso casamento, o nosso matrimônio, que é o céu, que é a vida eterna, que é quando nós estaremos intimamente ligados ao nosso Senhor. E aí não será mais o nosso noivo, será o nosso esposo. A igreja, a esposa, nosso Senhor Jesus Cristo, o seu esposo. Nós estaremos intimamente ligados e seremos intimamente desposados pelo amor de Cristo, porque estaremos vivendo no céu, estaremos vivendo as núpcias eternas, a vida eterna. Então, a nossa vida aqui na terra, esse nosso noivado, ele não existe por si mesmo, mas sim para que nós alcancemos esta união, para que nós alcancemos este matrimônio. Só que, como nós já refletimos hoje, é uma preparação. Esse noivado é uma preparação. Porque a condição de vida irá mudar. A vida matrimonial é diferente da vida de solteiro. Da mesma forma, viver no céu, amados, é diferente do que viver aqui na terra. E aí, eis uma diferença. No esponsalismo eterno, ou seja, nesse matrimônio celestial, o noivo, que é perfeito, que é nosso Senhor Jesus Cristo, não receberá a noiva, que é a sua igreja, ou seja, que é cada um de nós, se nós também não formos perfeitos. Por mais que os noivos desejam, chegar a um estado de perfeição para ser melhor para o seu noivo, para a sua noiva, se isso se constrói no amor, é claro. Por mais que um deseja ser melhor para o outro, ninguém chega no matrimônio de forma perfeita. Agora, nesse matrimônio eterno, nesse casamento com nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é perfeito,
não nos aceita se nós não formos também perfeitos. Mas e agora? O que nós vamos fazer? Nós já sabemos que não somos perfeitos. O que vai acontecer? Como que nós alcançamos esse matrimônio? Como que nós passamos desse noivado a, de fato, ao casamento? Não é só nós que sabemos disso. O próprio Senhor Jesus Cristo, é claro, sabe disso. E sabendo da nossa imperfeição, das nossas fragilidades, Ele nos dá uma graça extraordinária. Sendo o Senhor Jesus Cristo perfeito em si mesmo, Ele usa do seu amor, Ele usa da sua bondade, da sua misericórdia para preparar a sua noiva, para preparar a sua igreja, para preparar a cada um de nós. E aí então nós entendemos que é Jesus Cristo quem nos aperfeiçoa para esse tal encontro, para o céu. É Jesus Cristo quem prepara a cada um de nós para que nós alcancemos o céu, para que nós tomemos posse daquilo que o Senhor nos alcançou de fato no alto da cruz. Tanto que São Paulo disse, Ele quis apresentá-la, ou seja, Ele quis apresentar a igreja a si mesmo esplêndida. Jesus Cristo quis que no casamento com a igreja, nesta união com a igreja esteja esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. É por isso que nós entendemos que a nossa vocação, amados, é para a santidade. Para que nós alcancemos este matrimônio, este encontro nupcial com o Cordeiro, com nosso Senhor Jesus Cristo, com o noivo, é preciso que nós sejamos irrepreensíveis, é preciso que nós não tenhamos mancha nem ruga, é preciso que nós sejamos santos e perfeitos. E quem realiza essa obra em nós é o próprio Senhor, é o noivo. Então aqui o noivo cuida de tudo. Agora, a igreja enquanto noiva precisa se submeter à cabeça, se submeter a Jesus Cristo, aquele que vai à frente. Nós precisamos ser submissos a nosso Senhor para que Ele nos aperfeiçoe, para que Ele trabalhe o seu amor e a sua graça e a sua perfeição em nós. Nós precisamos ser modificados pelo Senhor, nós precisamos ser restaurados pelo Senhor. Então, para o nosso céu, para que nós nos banqueteemos nas núpcias celestes, nós precisamos deixar que Jesus Cristo derrame a sua graça sobre nós. Nós precisamos abrir os nossos corações e a nossa própria vida ao amor de Cristo. E assim, deixar que Ele nos restaure. Deixar que Ele nos restaure até o ponto de sermos perfeitos, até o ponto de sermos, mais uma vez, perfeitos, imitadores dele mesmo, a sua imagem e a sua semelhança. Então, da parte do Senhor, Ele vai nos fazer santos. Da nossa parte, nós precisamos deixar que Ele nos faça santos, para que nós alcancemos isso que almejamos, porque senão a nossa caminhada aqui na Terra fica vã, como eu disse no início. Porque aí não há sentido para a nossa caminhada. É aquilo que nós vimos ontem, né? Quando nós pensávamos no caso da maratona da corrida. A nossa vida na Terra não tem sentido, amados, se nós não tivermos em vista o céu, o nosso ponto de chegada, o nosso matrimônio espiritual. Agora, o que isso tem a ver com esse versículo que está aí na sua tela? Com esse versículo que é o do Evangelho de hoje, de São Lucas, no capítulo 13. O reino de Deus é como uma semente de mostarda. O que o matrimônio tem a ver com o reino de Deus e mais ainda com um grão de mostarda? Amados, eu digo que tudo. Para que nós entendamos essa relação, vou me utilizar aqui do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 541. Vai nos explicar com muita clareza. Depois que João foi preso, ou seja, depois que João Batista foi preso, Jesus veio para a Galiléia, proclamando nestes termos o Evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Está aqui citando o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. E continua, para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. Ora, a vontade do Pai é levar os homens à participação da vida divina. Realiza tal intento reunindo os homens em torno de seu Filho Jesus Cristo. Esta reunião é a Igreja, que é na terra, o germe e o começo do reino de Deus. O que o Catecismo nos disse aqui nada mais é, amados, do que os passos da inauguração do reino de Deus e a nossa participação neste reino. Vamos entender. O reino de Deus, ele já foi inaugurado por nosso Senhor Jesus Cristo. E assim foi feito porque, como diz o Catecismo da Igreja Católica, a vontade do Pai é de que sejamos elevados à eternidade, elevados ao céu. Nós que estamos na terra, nós que estamos no superior, nós que estamos nas profundezas, pela vontade de Deus,
Nós devemos ser elevados aos céus, nós devemos subir aos céus. Isso é a vontade de Deus para nós. E isso acontecerá através da nossa união com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é a união matrimonial entre a Igreja e Cristo. É por isso que o reino de Deus foi instaurado por Jesus Cristo, porque a vontade de Deus é que nós sejamos santos, e isso acontecerá através da nossa união com o nosso Senhor. Contudo, amados, da mesma forma que um grão de mostarda é pequenininho e para ele se transformar em uma árvore muito grande, ele precisa de atenção, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser germinado, preparado, ele precisa ser nutrido. Esta nossa união com o Senhor Jesus Cristo, que faz com que o reino de Deus seja uma realidade para nós, também acontece dessa forma. É de pouco em pouco. E aí nós nos lembramos, se o grão de mostarda precisa ser preparado para se tornar uma grande árvore, se o noivado é a preparação para este grande matrimônio, também a nossa vida aqui na terra, o nosso tempo de peregrinação, esse nosso noivado, esse nosso tempo de germinação, como queiram entender, também é um tempo de preparação para que nós alcancemos o céu. E isso nada mais é do que o nosso tempo de aperfeiçoamento, ou seja, o nosso tempo de conversão. Então, viver esse noivado com Jesus Cristo, ou viver essa inauguração do reino de Deus aqui na terra, em nossas vidas, até alcançarmos a sua plenitude, ou seja, a germinação desse grão de mostarda, tudo isso é o tempo da conversão das nossas vidas. É o tempo que nós temos para que nós nos voltemos de fato para nosso Senhor e nos unamos com todas as forças a Ele. É o tempo que nós temos para deixar que o nosso noivo nos aperfeiçoe, que o nosso agricultor cuide de nós para que esse reino dê frutos e se transforme em uma árvore frondosa. E o tempo de conversão, a conversão, a não ser que ela aconteça por uma intervenção muito severa, por um milagre, ela não acontece de uma hora para outra. É claro que existe aquele momento em que vira a chave nas nossas vidas, não é? Aquele início de conversão, aquele encontro de primeiro amor. Mas a conversão, ela se dá dia após dia, passo após passo. Não é verdade? Ela se dá aos poucos. Nós sabemos disso, que é de pouco em pouco que mais e mais o Evangelho vai se tornando uma verdade para nós. É de pouco em pouco que nós vamos crendo um pouco mais no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e assim sendo convertidos e aperfeiçoados. E aí, para encerrar a nossa meditação, São Beda, comentando esse Evangelho, ele vai nos explicar exatamente isso. Diz São Beda que a pregação do Evangelho cresceu e se espalhou por todo o mundo. Nós sabemos disso, tanto que chegou até nós aqui nas Américas, chegou até o Brasil, chegou até os tempos de hoje. E ele diz, a pregação, ou seja, o Evangelho, cresce também na mente de cada um de nós, pois ninguém é repentinamente aperfeiçoado. Foi o que nós dissemos, ninguém é aperfeiçoado de uma hora para outra. Vai se passando um processo, o Senhor vai nos modelando, o Senhor vai transformando a nossa mentalidade e os nossos corações. E aí continua São Beda, mas em seu crescimento, não como a grama que logo murcha, mas sobe como árvore. Então o nosso crescimento, ele vai para as alturas. Ele não é um crescimento que fica bonitinho ali por um tempo e depois murcha, depois fica amarelado. Não, de pouco em pouco nós vamos crescendo, mas vamos crescendo com robustez. Nós vamos nos transformando de fato em árvores fortes no Senhor. Os ramos dessa árvore são as doutrinas múltiplas, sobre as quais as almas castas, alçando o voo nas asas da virtude, constroem e repousam. É por isso que o crescimento espiritual, é por isso que a conversão se dá também no crescimento das virtudes em nós, as virtudes que vão tomando o espaço dos vícios, e assim nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, mais fortes como Jesus, a sua imagem e semelhança, mais parecidos com o nosso noivo, e assim que alcançamos o céu, pela graça de Deus, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa seja a nossa oferta, a nossa tentativa, mas mais do que isso, a tentativa dos nossos corações a se abrirem à graça do Senhor que tenta nos forjar, que quer nos aperfeiçoar e nos elevar para o céu. Aceitemos a graça, aceitemos o nosso matrimônio espiritual. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada a nós, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amado irmão, amada irmã, mais uma vez eu peço aí o seu joinha, tá certo? A sua inscrição, ative o sininho para receber notificações e compartilhe, para que mais pessoas rezem conosco e entendam que estão vivendo, ou pelo menos tenham a oportunidade de viver como igreja, um noivado com nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero por você logo mais com a nossa coroinha de Nossa Senhora da Consolação e também com flores da Eucaristia. Até lá, se Deus quiser.